Fala, galera do Gavião Fiel! Essa é uma notícia de primeira mão, fresquinha saída do forno do Globo Esporte há minutos, que acabou de detonar como uma bomba vulcânica no epicentro do futebol brasileiro, algo que vai fazer o asfalto de São Paulo ferver até o coração de Itaquera, deixar os rivais em estado de colapso nervoso, com o pânico correndo pelas veias como lava derretida, e fazer o espírito de cada corintiano se inflamar como um incêndio florestal incontrolável. Porque se você pensava que o Timão estava precisando de um choque de realidade para reacender a chama da glória eterna, prepare-se para o abalo sísmico que está vindo para rasgar o céu alvinegro ao meio e nos catapultar de volta ao panteão dos imortais, com troféus caindo como chuva de meteoros em uma noite de constelações favoráveis. Imaginem só, galera! Guilherme Arana, o lateral esquerdo que é uma muralha viva nos gramados, o guerreiro que já fez continentes inteiros se curvarem diante de sua velocidade fulminante e sua técnica impecável. Esse fenômeno que saiu do Corinthians, mas agora retorna profundamente arrependido, admitindo em entrevistas exclusivas que o erro de sua vida foi deixar o manto sagrado do Timão. Está de volta ao alvinegro paulista após uma transferência épica com o Atlético Mineiro. Um negócio que não é mera negociação, mas um cataclismo cósmico que abala as estruturas do esporte. Uma volta que o Globo Esporte confirma em primeira mão como o retorno mais explosivo da década, criando um suspense que divide o mundo corintiano entre os que veem em Arana a salvação divina e os que tremem com a emoção de um filho pródigo que volta para reconquistar tudo. Mas isso, galera, é o combustível para a epopeia que vai nos unir mais que nunca, transformando dúvida em fúria coletiva e nos levando a conquistas que farão os anais do futebol chorarem de inveja. Porque Guilherme Arana no Corinthians não é notícia, é profecia realizada. Uma bomba que explode agora e cujos fragmentos vão perfurar corações rivais por gerações, deixando o Brasil inteiro em transe, o Atlético Mineiro roendo as unhas e o Palmeiras rezando para que isso seja só um pesadelo. Mas calma aí, não pensem que essa volta caiu do paraíso como um anjo sem asas. Oh, não! Isso foi o clímax de uma saga subterrânea nos bastidores, uma novela de intrigas que faria Shakespeare reescrever suas tragédias para caber no vestiário alvinegro, cheia de reuniões escondidas em suítes de hotéis 5 estrelas, com as luzes baixas e os telefones no silencioso, pressões que pareciam chantagens de filme de gangster e ligações secretas na calada da madrugada que mantiveram o universo da bola na corda bamba por meses intermináveis, com o pulso acelerado como um relógio de contagem regressiva para o apocalipse ou a redenção. E eu vou desvendar tudo aqui, camada por camada de segredos suados, cada sussurro rouco no escuro, cada gota de tensão que quase nos custou essa pérola de volta ao lar, porque no Gavião Fiel a gente não joga a conversa fora, a gente entrega o épico completo para você engolir de uma vez e sair dessa transmissão com o sangue fervendo nas artérias, pronto para invadir os comentários e defender essa volta como se fosse a própria taça do Mundial em jogo, porque Guilherme Arana no Corinthians não é notícia, é profecia realizada. Uma noite sufocante de verão em Belo Horizonte, quando os primeiros ecos de rumores começaram a rastejar como serpentes pelos túneis mais profundos do mercado de transferências de astros repatriados, daqueles abismos ocultos onde agentes com olhos de cobra e dirigentes com mãos de ferro negociam retornos como se fossem pactos com o diabo do futebol. E o Corinthians, ainda lambendo as feridas de uma temporada que clamava por um lateral de elite para reconectar a defesa à alma da Fiel, farejou a oportunidade em Guilherme Arana, esse fenômeno de 29 anos que já é lenda viva. Um lateral que ditava ao ritmo do Sevilha e da seleção como se o gramado fosse uma partitura pessoal. E aí veio a ordem sagrada, reverberando nos salões do Parque São Jorge como um sino de guerra, trazer ele de volta com unhas, dentes e alma, sem recuo, sem misericórdia, porque o Timão
guardião eterno da tradição, sabia que precisava de um capitão para reacender o fogo que nos levou a 2 Libertas e um Mundial. Mas, galera, não se enganem com fábulas açucaradas. Isso foi um duelo de titãs nas sombras. Um embate onde, enquanto nossos infiltrados mapeavam rotas clandestinas em agendas codificadas que se apagam sozinhas, outros leviatãs do futebol, como o Fluminense, com os cofres recheados e ecos de clubes europeus sussurrando fortunas do além-mar, mergulharam na briga com uma sanha que roçava o infernal, impondo pressões que pareciam estrangulamentos disfarçados de amizade, marcando discações anônimas na virada do dia para sussurrar visões de projetos bilionários e legados dourados que fariam qualquer ídolo de 29 anos hesitar no limiar do retorno ao lar. Houve uma reunião velada em um resort isolado nos arredores de Belo Horizonte, onde delegados corintianos se esgueiraram sobre capas de executivos comuns, com chapéus fedora e óculos escuros mesmo à noite, confrontando o staff de Arana em uma sala com paredes à prova de som e janelas embutidas em espelhos unidirecionais, acessos selados e todos os gadgets eletrônicos em bolsas Faraday para bloquear qualquer sinal que pudesse vazar para o Globo Esporte antes da hora, porque um mero burburinho, um eco mal colocado, poderia detonar o plano como uma granada num barril de pólvora, ruindo o sonho de volta como um império de areia sob maré alta. Nessa assembleia carregada de eletricidade estática, as contrapropostas dançavam como faíscas em uma tempestade seca, e o suspense era uma garra apertando o peito. Arana, num capítulo pivotal de sua biografia após passagens que o deixaram com o gosto amargo de conquistas adiadas, absorvia cada termo com a calma de um general planejando a batalha final. Mas os oponentes não davam folga, remetendo sinais encriptados por vias seguras como VPNs duplas, jurando acordos que pareciam forjados em ouro maciço e elencos estelares que prometiam o nirvana tático, fomentando uma tensão que se arrastava por horas que pareciam séculos, com interrupções onde o silêncio era mais alto que gritos de torcida e cada alma na sala sentia o bardo do destino pressionando como uma bigorna de 1000 quilos, ciente de que o próximo passo poderia coroar a epopeia ou afundar o timão num mar de ridículo se o retorno azedasse. Com o Arana admitindo seu arrependimento profundo por ter saído do Corinthians, um confessionário que ecoava como um lamento de alma perdida, mas que no final, galera, vai unir todos em glória, transformando o arrependimento em combustível para uma dominação que fará o Brasileirão tremer. Seguiu-se uma ligação secreta na penumbra da aurora, direto para o número particular de Arana, onde um arauto alvinegro com voz embargada de emoção crua esboçou tapeçarias de reencontro com a fiel como um banquete de heróis, de um manto que clama pelo seu toque final para erguer mais uma liberta, enquanto na outra ponta, potentados de agremiações cariocas e europeias revidavam com miragens de salários que dobravam o PIB de nações pequenas, cultivando um suspense que se estendeu por semanas de agonia pura, com diálogos congelados por dias que pareciam eternidades, como se o calendário do futebol tivesse se dobrado à vontade dessa entrega e os participantes mal logravam sono sem visões de triunfo ou traição dançando em seus sonhos febris. Tudo isso enquanto o fantasma do arrependimento de Arana pairava como uma nuvem tóxica, sussurrando que o lateral, profundamente arrependido de ter saído do Corinthians, via no retorno a chance de redimir uma decisão que o corroía como ácido em carne viva, mas que no final, galera, vai unir todos em glória, transformando arrependimento em combustível para uma dominação que fará o Brasileirão tremer. E eis que eclodiu o ápice dessa epopeia monumental, um momento em que o caos cósmico se rendeu à genialidade alvinegra de forma quase mística, entraves contratuais que aparentavam ser fortalezas de titânio inquebrantáveis, subitamente se evaporaram como ilusões ao toque do destino, ordenando-se em benefício do Corinthians como se os oráculos do futebol, comovidos pela determinação corintiana, houvessem decretado que Arana pertencia ao timão para sempre. E ele veio de graça, sim, de graça absoluta e irrevogável, sem um tostão em indenização ou rescisão, porque cláusulas arcanas em seu pacto anterior com o Atlético Mineiro permitiram uma liberação sem custos,
um artifício jurídico que ninguém prognosticou e que deixou o mundo do futebol em estado de êxtase atordoado, com concorrentes pasmados e o Corinthians jubilando nas catacumbas como se já estivesse erguendo o troféu do Mundial em uma revanche contra todos os demônios do passado. Mas as minúcias desse pacto são de um esplendor que desafia a razão, galera. Um vínculo de 4 anos, com extensão automática por mais 3, se metas como semifinais em torneios continentais forem pulverizadas. E o salário? Baixo, inconcebivelmente baixo para um virtuose de seu calibre, orbitando os R$ 500 mil mensais, o que desnuda o laço profundo de Arana com o resgate alvinegro, optando pelo timão pela visão de glória coletiva sobre pilhas de ouro, escolhendo o reencontro com a Fiel pela chance de inscrever um capítulo final na eternidade corintiana, profundamente arrependido de ter saído do Corinthians e vendo no retorno a redenção de uma decisão que o corroía como ácido em carne viva, mas que no final, galera, vai unir todos em glória, transformando arrependimento em combustível